Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Hoje é dia 22 de agosto de 2013 e nós vamos, como sempre, analisar os mercados com um viés mais de médio e longo prazo, embora a gente fale também bastante sobre o curto prazo. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, da Enfoque Informações Financeiras e da consultoria Constop Consultores de Investimento. E, como sempre, vamos começar com o índice Bovespa. À vista, não indexado. Nós tivemos uma alta, pequena alta nessa semana. Aliás, não, nós tivemos uma acumulação, né? Estou vendo aqui, quinta, quarta, terça, segunda, sexta. Nós estamos assim, na verdade, um pouquinho acima do que estávamos a semana passada e num processo de acumulação que não dá para dizer ainda com muita certeza aonde vai nos levar. Por quê? Porque o contexto é bastante favorável à baixa, porque nós estamos tendo essa acumulação que até hoje estava com muita cara de reversão, na verdade, né? Isso está acontecendo nesse fundo, ou melhor, nessa resistência, que é função dos fundos que aconteceram em junho de 2012, mais dois fundos em julho de 2012 e esse fundo agora que tivemos em abril desse ano. Além do que, nós temos essa reta de resistência. Então, nós temos um nível e uma reta. E os preços chegaram nesse nível e reta, aí nos 52 mil pontos, e sentiram essa resistência e deixaram uma formação de candle que chama-se estrela da tarde. Clímax, em definição, reversão. Muito bem, hoje nós tivemos, alguém poderia dizer, bom, mas nós tivemos uma estrela da tarde e agora uma estrela da manhã. Sim, mas acontece que o evento técnico mais importante é essa estrela da tarde, porque ela aconteceu depois de um movimento definido, enquanto que essa estrela da manhã, que indicaria alta, está acontecendo no contexto desta acumulação. Então ela perde totalmente o valor como eficácia em termos de indicação técnica. E por isso que eu entendo que o que está valendo ainda é esta reversão que nós tivemos na segunda-feira agora, na segunda e terça-feira dessa semana. Agora, nós, infelizmente, como eu disse, não é conclusivo e a gente tem que esperar para ver. Isso aqui pode, muito bem, se por exemplo nós tivermos um candle de reversão amanhã, quer dizer, um candle para baixo amanhã, vou tentar desenhar aqui, um candle, por exemplo, para baixo, preto amanhã, isso já transforma isso aqui muito mais em reversão, principalmente se isso aqui for confirmado e fizer disso aqui um topo, né? Aí a gente vai ficar de olho nessa reta, pequena retinha suporte, o mercado pode trabalhar aqui um pouquinho, rompimento disso mostraria que este processo foi uma ABC, ou seja, teria sido um movimento de reação à tendência de baixa principal, que então deverá continuar. Agora, se por outro lado nós tivermos os preços a partir de amanhã subindo mais para testarem a resistência novamente a 52, e principalmente se os preços romperem essa resistência a 52, aí então nós teríamos provavelmente a retomada deste processo de alta e aí pensaríamos numa alta mais acentuada, com os preços podendo aí sim vir buscar essa reta de resistência de longo prazo. A gente já podia falar, né? Já poderíamos falar. Isso aqui é o topo de 2012 e esse aqui é o topo de 2011. No caso do Bovespa, o topo principal que nós temos, não, na verdade o topo principal ainda foi em 2008, né? Mas nós temos aqui
esse topo de 2012 e depositamos o topo principal pós queda do subprime, que aconteceu em 2010, na verdade, né? Esse topo principal foi em novembro de 2010. Exatamente, novembro de 2010 foi o topo principal, e depois nós tivemos esse outro topo importante aqui, que aconteceu em março de 2012, e recentemente nós tivemos esse topo de janeiro de 2013. Então, se essa acumulação acabar rompendo essa reta, pretensa reta, porque ela tem 2 pontos só, né? Se romper essa reta, nós vamos buscar aí provavelmente essa outra reta lá pelos 57 mil, onde a gente tem uma resistência dada por esses 2 topos aqui, um topo de abril e outro topo de maio. Agora, nosso viés, nossa ideia é que isso não aconteça. Como eu disse, eu acho que o fator mais importante técnico é essa estrela da tarde que nós tivemos, e acho que isso aqui é uma alta temporária. Essa é a leitura que a gente faz agora. Mas vamos ter que esperar essa semana para ver o que vai acontecer. Vamos ver o que a gente pode extrair das indicações que nós temos aí no índice futuro, no S&P e no Dow Jones. Esse é o índice futuro, o gráfico do índice futuro. E neste gráfico, a gente vê também os preços testando esta reta, que é a reta que vem lá daquele topo de janeiro. Os preços sentem a resistência oferecida por essa reta e também a resistência do topo, do fundo de abril desse ano, que oferece um pouco de resistência. Foi exatamente lá que os preços encontraram também a reta. Deixa eu até traçar esse nível de resistência aqui, para vocês verem como trata-se de um nível importante de resistência. Nós não tivemos um harami aqui. Vejam, isso aqui está muito clássico. Se ele fizer um topo, nós vamos poder dizer que isso aqui foi uma ABC, ou seja, uma reação da tendência de baixa de longo prazo, né, que aconteceu aí classicamente nesse processo de baixa, né, na reta resistência desse processo de baixa. Agora também, igualmente, não dá para a gente descartar a possibilidade de que esse nível seja rompido e os preços venham buscar essa reta de longo prazo, e isso aconteceria aqui também, provavelmente aí por volta dos 59, 60 mil pontos talvez até, né. À vista 57, aqui no futuro, na verdade, é esses 2 pontos que no à vista é 57, deixa eu só checar se é isso mesmo, no futuro é 56. Esses 2 pontos aqui no à vista é 57, no futuro é 56 mil pontos. E acho que nós podemos pensar em 58 a 60 mil pontos, se esse nível agora de 52 for rompido. Vamos primeiro testar o 56, que é uma resistência importante, porque nós temos um fundo aqui em novembro de 2012 e mais 2 topos, um em abril desse ano e outro em maio desse ano. Então, o rompimento do 52 nos leva ao teste do 56, com o mercado provavelmente indo atingir essa reta de resistência, que no caso do índice futuro vem desde lá do topo de 2008. Tá? Então essa é uma possibilidade, nós não estamos contando com essa possibilidade. Eu, como disse, acho que nós estamos vendo aqui uma ABC. Isso acontece num nível importante de resistência, e acho que a alta de hoje é temporal igualmente, e que nós vamos ter correções mais acentuadas. Quem está me dando uma forcinha para eu ter essa leitura do mercado, que é quem está ajudando para que eu tenha essa leitura do mercado, é o comportamento dos índices americanos, que, como se sabe, subiram bastante. Vamos até dar uma espiada lá no S&P. Mas antes, já que nós recebemos aqui esse alerta de volumes, eu quero mostrar para vocês um recurso aqui. Puxa vida, eu estava comendo bola aqui no Zoom, estava dando um pouco de lixo aí para vocês
na transmissão, mas agora eu vou ajustar o zoom direitinho. Ó, tem uma notícia aqui, pois não? Nós estamos sem o Skype, se você quiser chamar. E tem uma pergunta de vários usuários, que é por que o futuro continua abaixo do à vista? Você tem uma explicação? Tá, temos uma pergunta aqui que é por que o futuro continua abaixo do à vista. Eu preciso só me conectar no Skype aqui. E pronto. E ok, estamos comunicados aqui no Skype. Eu já respondo a pergunta. Eu quero aproveitar então e mostrar para vocês esse quadrinho onde a gente tem isso é um alerta de notícias que a gente tem no Terminal Enfoque. Ele é chamado de agente de notícias e ele traz as notícias para as quais eu peço que haja um alerta. E agora acabamos de receber, deixa eu ordenar por hora aqui, às 17h30, nós recebemos um alerta de IBRF. Então, só quero mostrar isso aqui, o que é para vocês, que eu acho muito legal. É um recurso meio que exclusivo do Terminal Enfoque. E é assim, ó, deixa eu mostrar aqui para botar ele no zoom aqui. Esse é o alerta. Então aqui está escrito, ó, alerta de volume recebido nessa data, Brasil Foods. E aqui a gente diz, ó, nesse momento o volume de títulos negociados em Brasil Foods está 140% maior do que costuma estar com base na média desse horário nos últimos 3 meses. Então nós, para podermos fazer essa análise aqui no nosso sistema da Enfoque, nós armazenamos os volumes de todas as ações da Bolsa a cada 5 minutos. Então a gente tem um tabelão com com o volume de todas as ações da Bolsa a cada período de 5 minutos durante o pregão. Aí diariamente a gente roda um aplicativo que transforma os últimos 66 tabelões em um só. A gente faz a média de volume de Petrobras, por exemplo, às 13 horas, 13h10, 13h05, 13h10, 13h15, 13h20. E nós temos também um outro software que fica conectado diariamente com o nosso servidor de cotações e fica comparando os volumes. Quando a gente tem o volume num instante acima, consideravelmente acima do volume médio do ativo naquele horário, então a gente solta essa notícia. E a notícia é interessante porque ela vem com um menu, uma barra de navegação. Se a gente clica aqui, você abre o gráfico intraday, aqui o longo prazo, aliás, o longo prazo o intraday, aqui você vai para informações da empresa, aqui você vai para notícias do ativo, dados da empresa, fatos relevantes. Vocês não estão vendo aí, mas à medida que eu deixo o mouse em cima, eu vejo os hints, né? Fatos relevantes, e aqui a gente mostra a posição da carteira em ativo. Aqui a gente mostra, e você tem condições de saber, o que a corretora que mais lucrou com a compra e venda desse ativo nos últimos meses está fazendo hoje. Tá? Então, na verdade, essa notícia serve para você inspecionar aqueles ativos onde está acontecendo um volume extraordinário. E a ideia é que nos ativos onde acontece um volume extraordinário, ou esses ativos que têm um volume extraordinário, eventualmente estão contemplando a ação dos insiders. E aí a gente tem uma maneira de saber o que os insiders estão fazendo. Então essa é uma maneira de nós aqui na Constop, por exemplo, usamos isso como stock picking. Cada vez que a gente recebe um alerta de volume, a gente vai atrás de analisar o ativo. Eu abro o gráfico e vejo se tem alguma coisa denunciando alguma ação suspeita. Por exemplo,
O mercado está em alta e uma ação está entrando em baixa. Eventualmente, os insiders podem estar agindo em função de notícias que só eles sabem, e a gente indiretamente também fica sabendo dessas notícias, né? Porque a gente, quando vê essa movimentação suspeita e olha o gráfico e, por exemplo, vê o mercado rompendo um nível de suporte, você eventualmente pode concluir que esse ativo está tendo um comportamento contrário ao do índice da maioria das ações em função de ação de insiders, né? E eventualmente a gente toma posições em função disso. Quem sabe das informações confidenciais e toma posições está agindo contra a lei e cana. A CVM está de olho nisso. Atualmente, por exemplo, a CVM está de olho em saber por que as ações de uma das companhias X, que eu não sei exatamente qual é, mas porque ela que subiu 60%, eu acho que é a LLX, se não me engano. Não sei. Eu li no jornal hoje até. Mas por que ela subiu, 5 dias antes, ela subiu 60%. Depois, quer dizer, 5 dias antes de anunciar que ela seria eventualmente comprada pela Vale ou uma coisa assim. Então ela está investigando essas ações, né? Agora, nós, analistas técnicos, eventualmente usamos indiretamente essas informações e, logicamente, nós não estamos fazendo crime nenhum, porque a gente está apenas aplicando uma engenharia financeira para tentar aplicar a nossa especulação de uma maneira que está aberta a todos, né? Logicamente, a gente não sabe das coisas, mas acaba, de repente, chegando às mesmas conclusões do que os insiders, né? Muito bem, então isso posto, por que o índice futuro está abaixo do índice à vista? Bem, a resposta é muito simples, e é o que dá para a gente falar, porque o mercado está entendendo que o índice futuro, quer dizer, que o Ibovespa no futuro vai estar mais baixo do que o índice está mostrando hoje, e especificamente 500 pontos, praticamente 500 pontos, né? Porque o Ibovespa hoje fechou a 51.398 e o índice futuro 50.900. Isso não é uma boa coisa para quem está acreditando na alta, né? Porque geralmente quando o mercado acredita na alta, o índice futuro tem uma cotação acima do índice à vista. Isso geralmente mostra um mercado fraco. E olhando para o gráfico do índice Bovespa à vista, a gente está vendo que o mercado está fraco, né? Nós estamos num processo de baixa, né? Num processo de tendência de baixa. Agora, no contexto deste processo de tendência de baixa, nós estamos com uma alta nada desprezível do fundo ao topo de 17%, quase 18%, né? Que aconteceu em um mês e meio. O mercado subiu 18%. Então, embora a gente esteja aí com essa alta de curto prazo, a gente está vendo o mercado mesmo dizendo para nós que essa alta não está convencendo muito as pessoas, né? A alta de hoje, eu acho que deu-se muito em função do comportamento de Petrobras, né? Nós sabemos que Petrobras saiu, o governo definiu que vai aumentar os preços da gasolina e do petróleo aqui dentro, não sei se só da gasolina ou do petróleo, e Petrobras teve uma alta de 5,25%, né? Então eu acho que a alta de hoje do Bovespa também foi bastante pontual em função dessa alta de Petrobras, que, como se sabe, conta bastante na composição da carteira do índice futuro. Vamos ver exatamente quanto, tá? Mas antes disso eu vou ver aqui o gráfico intraday de Petrobras para constatar apenas que nós tivemos uma pequena recuada no final do pregão, né? No intraday, esse é o intraday de Petrobras. Mas assim mesmo, 5,25 é uma bela de uma alta, né? O que eu queria mostrar para vocês aqui também?
Deixa quieto, depois a gente fala. Muito bem. Então, vamos ver o que o S&P tem a nos dizer agora. Tá? O que a gente pode concluir aí das movimentações do S&P. Eu acho que aqui reside a chave da análise dos mercados, tanto brasileiros como mundiais. O S&P é o cara que eu digo que manda no mundo. Ele eu acho que é o ativo, ou um dos ativos mais importantes que existem, com maior liquidez e tudo mais. Ele é o índice das 500 maiores ações americanas e recentemente esteve a níveis mais altos. Eu há pouco li, esses dias eu li uma análise, estou tentando me lembrar aqui quem era, mas era uma personalidade da economia dos Estados Unidos que escreveu um artigo longo no Estadão e dizia que, assim, os mercados, falando sobre o relaxamento das medidas protecionistas lá e de liquidez que está para acontecer lá nos Estados Unidos, né? Está previsto agora para começo de setembro. O mercado está esperando que isso aconteça. Ontem saiu a ata do Fed, que não disse muita coisa. Mas, enfim, esse economista falava que sim, os mercados estão em novos topos, né? Fazendo new highs, como diziam os americanos, após, quer dizer, new highs ou highs, topos acima dos topos anteriores à crise do subprime. Então, eu tenho a nítida sensação e noção e quase certeza de que o público americano entende que os mercados deles estão em tendência de alta. E isso eu acho que dá uma reforçada muito grande na ideia de que está tendo uma retomada da economia. No que eu não acredito, absolutamente, quando eu olho os gráficos como eu acho que eles devem ser olhados, né? Então, se por um lado nós temos esse gráfico aqui do S&P que nos mostra que a resistência foi rompida e os preços subiram, ainda que se a gente olha com um olhar mais crítico, a gente vê que a resistência, essa é a resistência dos topos de 2008 e de 2000, né? 2008 e 2000, esse nível aqui. Esse nível foi rompido, o mercado voltou, sentou em cima da antiga resistência, que ofereceu suporte, fazendo o que nós iríamos eventualmente chamar de pivô de alta, mas quando rompe-se o topo anteriormente feito, os preços derivam e caem. E agora eu estou vendo essa pequena acumulação que está sendo feita como um processo de acumulação para continuação do movimento de baixa. Acho que os Estados Unidos caem e vem buscar essa reta suporte aqui. Mas enfim, esse é o gráfico não indexado. Se a gente for ver o gráfico, por outro lado, o gráfico futuro, a gente vê que ele passou acima do topo anterior ao subprime, mas não passou acima do topo de 2000, muito pelo contrário. Ele, quando chega no topo de 2000, está aqui essa linha mostrando, ele não consegue e cai. Esse é o índice futuro, né? O S&P futuro. Mas, quando a gente olha o gráfico do Dow Jones, o que o americano olha é esse não indexado, que ele só sobe, e daí ele tem também essa percepção de que, olha, esse aqui é o topo histórico, o mercado já rompeu o topo histórico faz tempo e está num processo de tendência de alta, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade, porque nesse período a gente teve essa inflação aqui, são 2.200% de inflação medida pelo CPI, e quando a gente aplica essa inflação nesse gráfico, muda completamente essa perspectiva de só sobe. Essa acumulação aqui, por exemplo, como eu já mostrei muitas vezes aqui na Quinta Técnica, peço até perdão para quem já não aguenta mais ver esse gráfico, mas eu me permito mostrá-lo porque eu acho que ele é tão importante e é uma coisa que talvez seja a diferença de nós estarmos tendo uma visão, eu entendo, mais apurada do que as pessoas que não veem dessa maneira. Gráficos indexados. E nós temos essa visão melhorada porque, vejam, essa acumulação aqui, quando a gente aplica
aquela inflação, quando tira aquela inflação, aquela acumulação vira essa correção de proporções comparáveis a 1929. Então eu acho que isso é uma diferença fantástica. Então por isso que eu venho amolando aí, quem já me viu falar disso várias vezes, porque eu acho que isso hoje, isso que eu estou mostrando para vocês aqui, é talvez o evento técnico mais importante a ser considerado para a gente saber o que vai acontecer com a Bolsa brasileira, as bolsas mundiais, se elas vão subir, se elas vão cair, vão andar de lado. Eu estou baixista já, vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu estou baixista já faz bastante tempo, muito em função dessas leituras que a gente tem. E a gente está baixista no longo prazo. A gente não opera no longo prazo, mas na medida que você consegue ter uma noção de para onde os preços estão indo no longo prazo, você tem uma dica boa de para onde os preços podem estar indo no médio prazo. E, eventualmente, se você consegue classificar as tendências passadas, ter uma noção boa sobre para onde os preços vão no longo prazo e, eventualmente, uma ideia razoável de para onde eles vão no curto prazo, você, então, pode adequar suas operações de curto prazo para contemplarem essa sua leitura, né? Então, a gente fica muito menos propenso a tomar grandes posições grandes não, porque a gente sempre toma posições com o mesmo risco aqui no nosso sistema de operar nos mercados, que é o que a gente chama de método com-stop. A gente toma posições sempre de risco 0,1% do capital que a gente tem. Então, mas se a gente está vendo o mercado cair, quer dizer, numa tendência de baixa, a gente procura dar mais importância às indicações de venda do que às indicações de compra, né? E isso às vezes nos livra de poucas e boas, né? Mas enfim, então de volta aqui ao mercado do Dow Jones agora, o que eu acho tão importante assim é que, traçando-se uma linha entre os topos de 2000, que é esse aqui, topo de 2008, perdão, no caso dos Estados Unidos o topo foi em 2007. A gente vê que essa linha passa exatamente aonde os preços estiveram em maio, nesse topo que os preços estiveram em maio, né? Eu vou até destacar mais essa linha aqui. E a gente percebe que os preços romperam este nível no começo de agosto e não tiveram força para continuar subindo, embora o rompimento foi nítido, uma vez que os preços tinham definido que a resistência estava aqui no 15.600, né? Porque em maio eles chegaram uma vez a 15.585 e outra vez a 15.564 e depois agora em julho os preços chegaram uma vez a 15.589 e outra vez a 15.604. Então a resistência estava definida aqui a 15.600, perdão. E aí no dia 2 de agosto os preços tiveram uma alta muito boa, fecharam a 15.658, quer dizer, esse nível de resistência foi rompido. E aí eu pergunto, onde estavam os stops das posições de venda? Eles não estavam, minha gente. Eles não estavam. Então, eu acho que nós testemunhamos o maior dos bull traps, que aconteceu num contexto muito especial, que a gente pode chamar de a mãe de todas as resistências. Eu confesso que eu já havia falado isso anteriormente no gráfico nominal do S&P. Eu também estava vendo há um tempo atrás, eu vi um bull trap que acabou mandando os preços um pouco para baixo, mas depois esse nível mostrou-se como sendo um alarme falso e os preços voltaram a subir. Agora, as indicações que a gente tem na análise técnica são cumulativas. Eu tenho uma longa experiência em análise técnica que me ensinou, mais de 30 anos, que me ensinou que, primeiro, nada é absoluto, tudo é relativo. Nenhum sinal da análise técnica é infalível, absolutamente. Agora, você
tem um sinal que muitas vezes se prova falso. Por quê? Ora, porque o mercado está sujeito a N variáveis. São muitas as possibilidades que podem acontecer. Por exemplo, o governo de repente fala, sim, vamos aumentar o preço dos produtos da Petrobras. Bom, o governo falou isso e de repente vai aumentar mesmo. Isso vai contra a outra política do governo de tentar conter a inflação, mas ele de repente vai fazer. A gente não sabe se vai funcionar ou não, mas não importa, o preço de Petrobras vai subir. Isso é um negócio eminentemente altista, né? Então tem diversas variáveis. Agora, os sinais de análise técnica funcionam sempre mantido o conjunto macro de fatores fundamentais. E esse conjunto macro de fatores fundamentais, felizmente, muda pouco. E por isso os sinais de análise técnica funcionam muito bem. Agora, quando a gente tem um sinal que é falso e depois a gente tem um outro sinal igual, eu somo as duas indicações, de maneira que o segundo sinal, para mim, eu considero muito mais, de uma importância muito maior esse segundo sinal. E se infelizmente ele também for falso, mas daqui a pouco a gente tem um terceiro sinal, é como se eu estivesse no teatro tomando lá um copinho de vinho no intervalo e ouço lá a primeira campainha, segunda campainha, terceira campainha. Eu sei que eu tenho que estar muito próximo do meu lugar, senão eu estou arriscado a não assistir mais a segunda parte da peça, porque vão fechar as portas mesmo, né? Então, primeiro sinal de análise técnica, segundo sinal, o segundo sinal é muito mais importante do que o primeiro, e ainda mais quando este segundo sinal acontece nesse contexto que eu estou mostrando a vocês aqui, que é um contexto espetacular. Exatamente num nível onde a primeira vez o mercado caiu 50%, a segunda vez o mercado caiu 57%. E nós estamos aí, o mercado está dizendo para nós o quê? Olha, turma, é isso que eu estou ouvindo ele falar, com um megafone. Olha aí, ó. Estão vendo? Ó, parece que é um topo duplo isso aqui, hein? Isso aqui parece que é um topo duplo. Vocês só vão saber se é topo duplo mesmo quando os 14.600 forem rompidos. E daí, só que daí, o mercado já vai estar rompendo o nível de suporte dado por esses fundos de abril e esse fundo de junho, e vai estar rompendo também essa reta suporte, que é a reta que traz a inclinação dos preços desde o fundo do subprime em 2009, que é uma reta que tem 2, 3, 4 anos e pedrada. Agora, nessa hora, a torcida do New York Yankees e do Chicago Bulls sabe que nós vamos estar entrando numa tendência de baixa. Nós tentamos saber isso com antecedência, né? Mas houve uma reversão aqui. Os preços já caíram a partir desse topo que foi feito, a partir de mais ainda dessa indicação de bull trap, caíram praticamente 5%. Então, nós já temos um topo aqui. Então, isso está gritando aos meus ouvidos o seguinte: acabou a tendência de alta dos Estados Unidos, que foi uma tendência de alta que começou depois da queda do subprime e que fez os preços subirem módicos 120% nos Estados Unidos, num país onde a taxa de juros é 0,25% ao ano. Os preços nas ações subiram 120%. Não precisa ser expert em economia ou em análise técnica ou em qualquer coisa que seja para saber que isso é uma aberração. E o que o mercado está me dizendo agora é que essa aberração começa a ser consertada. O conserto é uma tendência de baixa e eu acho que ela vem, no mínimo, na mesma moeda que veio a tendência de alta. Acho que ela vem numa moeda muito mais forte, porque este processo de alta foi um processo artificial, na minha opinião. Eu lembro aqui as palavras do meu amigo economista Paulo Rabelo de Castro, que inclusive teve aqui uma vez na Quinta Técnica, nós fizemos juntos a Quinta Técnica, e ele falava sobre o dinheiro falso que foi colocado no mercado pelo Banco Central americano, que é esse dinheiro dos quantitative easings. Quantitative easing. Enfim, eu entendo que isso foi artificial e acho que o troco pode vir numa moeda muito dolorosa para quem tem carteira de ações
nos Estados Unidos, que é o mundo, né? E com certeza não será para nós uma pequena marola, vai ser algo que tem potencial de derrubar as bolsas mundiais e a brasileira, inclusive, porque a gente está vendo aí a deteriorização das contas públicas e da nossa economia a olhos vistos, né? Os jornais estão cuidando para que isso fique muito claro também. Então, em função disso, minha gente, em função dessa indicação aqui, eu tenho uma leitura bastante baixista do mercado mundial e, consequentemente, do Bovespa também, né? Então, reforço ainda mais aquela nossa ideia de que o Bovespa deve estar fazendo apenas uma reação da tendência de baixa e não uma reversão da tendência de baixa, com essa última alta. Agora, nada impede que os Estados Unidos, de repente, dê uma acumulada aqui nesse nível, faça uma bandeira igual essa aqui do fim de junho, começo de julho, por exemplo, para depois cair. Nesse processo, o Brasil pode estar mais solto e pode subir mais um pouco, né? Nada impede que isso aconteça também. Mas vamos ter que esperar, né? Vamos ter que esperar para ver. Então é isso. Nós continuamos bastante baixistas no médio e longo prazo, e no Bovespa a gente está vendo aí a possibilidade de que os preços caiam já, talvez até testem aí os 52, talvez até tentem furar, mas deem um processo, um bull trap, um alarme falso aqui e voltem a cair, e nós entendemos que nós vamos estar chamando isso daqui de uma ABC, que foi uma reação da tendência de baixa que vai continuar. Mas no curtíssimo prazo, então médio e longo prazo a gente está baixista, no curtíssimo prazo a gente está de talvez uma lateralidade, um pouco mais de lateralidade para baixistas, né? É isso aí. Então, vamos começar com as perguntas. Aliás, começando com a análise hoje muito interessante de Vale e Petro. Como sempre a gente faz, as duas principais estrelas aí da Bolsa Brasileira, a gente analisa elas, né? Então, vamos lá. Começando com Vale, em que a gente tem esse gráfico de longo prazo. Esse gráfico vem desde 1994. Nós continuamos a ver aqui um processo de alta. Vale está nesse nível, que era o antigo suporte dessa grande formação de topo, que nós entendemos ser uma formação de topo. Houve o rompimento desse processo e os preços nessa alta nós entendemos que voltaram a se aproximar dessa antiga resistência. Nós tivemos uma deriva com uma queda e hoje uma grande alta com fechamento na máxima do dia, que sugere que esse último topo que foi definido no dia 19, ou seja, na segunda-feira, então essa nossa alta de aproximadamente 4,3%, 4,4%, então sugere que esse último topo vai ser rompido. E se isso acontecer, nós vamos ter aí uma próxima resistência entre 33 e 34, 33,50, 34, que é o topo dessa acumulação aqui. Depois nós temos resistência a 35, 36. Agora vamos fazer uma coisa aqui. Vamos imaginar que os preços vão corrigir e que estão no processo de corrigir Fibonacci. Nesse processo, eles podem subir até 34,80 aqui, ou 34,70, talvez até 35, um pouquinho acima, sem prejuízo da tendência de baixa de longo prazo, tá? Por quê? Porque seria a correção Fibonacci dessa última alta. E aí a gente estaria entendendo que os preços corrigiram 0,618 dessa baixa. Isso se dará, como eu disse, se dará ali nos 34,60, 34,70, perdão, 34,80. Por outro lado, como eu disse, nós estamos numa zona importantíssima de resistência.
Se eventualmente nós tivermos uma reversão, que eu estou muito curioso para ver o pregão de amanhã, para ver o que vai acontecer, mas não sabemos ainda, né? Mas se tivermos uma reversão do tipo abre em alta e fecha na mínima do dia amanhã, eu já vou considerar isso aqui uma indicação muitíssimo importante de baixa. Por quê? Por causa do contexto onde ela estaria acontecendo, tá? Então, viés de alta no curto prazo para Vale, ela vai escapar desse nível, mas vai topar com várias outras resistências e tem espaço para andar aí até os 34,80, 35, antes de escapar da alta que poderia ser considerada ainda, que ainda pode ser considerada como apenas uma reação da tendência de baixa, né? Depois, se corrigir, se romper os 35, aí a gente tem que rever o processo todo e provavelmente ela vai atingir a parte de cima aqui dessa acumulação que está aí nos 40, né? Mas eu acho que temos que ficar de olho bem aberto agora nesse processo, porque uma reversão em qualquer local aqui próximo, se bem que e até porque nós já tivemos uma reversão, né? Que foi essa que aconteceu na terça-feira. Os preços deram uma belíssima de uma baixa, né? Então eu acho que uma reversão aqui nessa faixa de resistência podia ser uma boa indicação de venda. Eu acho que não temos, eu não tive motivação nenhuma para compra hoje. Posso estar redondamente enganado, mas como nós estamos numa zona de resistência muito importante, como os preços deixaram esse nível aí na segunda-feira, que é acima do que foi atingido hoje, eu quero esperar para ver. Prefiro, se os preços estão de fato tendo uma reversão e vão retomar uma alta mais prolongada, eu prefiro esperar a formação de uma bandeira de alta mais para cima, daí eventualmente a gente compra no rompimento da bandeira com stop abaixo da bandeira, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, continuamos baixistas, médio e longo prazo e viés de alta no curto prazo, mas com a sinal amarelo aí, né? Mas com ressalvas. Petrobras. Esse é o gráfico de Petrobras. Grande alta desde 1995. Nós entendemos que esse processo foi revertido e entendemos que este processo é um processo que vai dar continuação à baixa, com os preços caindo bastante. Agora, os preços conseguiram voltar para dentro dessa acumulação que nós imaginamos iríamos poder chamar de triângulo descendente, mas já não podemos mais chamar isso de triângulo descendente, porque está muito distorcido para ser o clássico triângulo descendente. E agora nós tivemos o que nós podemos chamar de bandeira de alta. Os preços fecharam rompendo essa resistência que eles tinham encontrado no início da semana 18 e estão com toda a pinta de que vão buscar essa que é a reta resistência de longo prazo. Tá? Temos aqui o pico de 2008, que é o topo do mercado, né? Anterior à queda do subprime. Depois temos aqui o pico posterior à queda do subprime, que aconteceu em dezembro de 2009. E depois esses outros topos aqui, que são os topos que compuseram essa formação, que nós ainda entendemos que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Mas entendemos que Petrobras está indo testar a reta de resistência. Não acreditamos que essa reta vai ser rompida e que essa reta de anos, né? Essa reta já tem 1, 2, 3, 4, 5 anos. Nós não acreditamos que ela vai ser rompida. Entendemos que os preços vão eventualmente tocar nela, mas voltam a cair. Então estamos altistas no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo. Júnior? Então vamos aqui. Pergunta, Fausto, é do Javier, BTOW3. B2W digital, vamos lá. Então, depois de uma grande tendência de baixa, os preços estão aí se acumulando, né?
Vejam que interessante que nesse processo de baixa os preços tiveram uma queda do topo ao fundo, vejam só, 94,5%. Depois, a partir desse fundo que aconteceu em junho de 2012, os preços tiveram uma alta de 298%, quase 300%. Depois caíram de novo 69%. Depois subiram de novo 140%, 150%. Mas essa alta aqui espetacular que os preços tiveram depois dessa grande baixa de 300%, fez um topo exatamente nesse fundo aqui do subprime. É interessante, né? Você vê como, a gente vê aqui claramente como os níveis de suporte e resistência funcionam muito bem, não é? Influenciam sobremaneira os preços. Bem, não dá para a gente ver muita coisa aqui em BTO. Eu acho que dá para a gente talvez pensar em esquecer dessa reta de resistência e traçar uma reta um pouco mais inclinada que pegaria esses fundos aqui. Então, em função dessa ajeitada que eu dei aqui nessa reta, dá para a gente ter noção de que aconteceu uma reversão aqui próximo, ou se não na reta de resistência, próximo da reta de resistência. E isso, nesse contexto de grandes baixas, pode estar indicando uma queda mais acentuada, talvez para os preços voltarem aí aqui nessa faixa aqui, ou nessa reta. Não dá para saber. Acho que não temos elementos, né? Nós estamos num zigue-zague aqui. A única coisa que dá para a gente ver, talvez, é tentar ir para o gráfico intraday e ver o que a gente possa... a gente pode ver aqui, talvez, então, no intraday, que tivemos uma... tivemos uma pequena tendência que foi revertida. Essa tendência, se a gente traçar Fibonacci, a gente vê que os preços podem ter condições de cair aí até os 10,80, 11. Mas é mais chute do que qualquer outra coisa, né? Aqui também não temos reta, não temos nada para dizer. Vou ficar devendo. Vamos acompanhar nas próximas quintas técnicas para ver se a gente tem algum esclarecimento. Se você está comprado, comprar essa ação? Não. Eu não compraria essa ação. Não, até porque você não compra ação próxima de nível de resistência. Se romper, se você quer comprar essa ação, espere os 15,50 serem rompidos. Aí talvez a gente possa estar tendo uma indicação de compra. Mas agora nem pensar. Vender também fica difícil, né? Se de repente os preços fizerem uma acumulação, tipo uma bandeira aqui, aí tudo bem, dá para vender no rompimento desse processo com stop acima da bandeira, que é uma coisa que a gente pratica bastante. Aí com o objetivo aqui nessa reta suporte do fundo, que vai nos dar um fator lucro-prejuízo muito bom. Muito bem. Próxima, Júnior. Ok, um minutinho só. Está aqui o gráfico, e o que salta aos olhos é que essa reta de suporte de uma tendência que eu considero bastante clara foi rompida, né? Então a gente centraliza aqui o zoom, vê que tem 1, 2, 3, 4 pontos nessa reta, foi rompido, o mercado está tomando uma tendência de baixa, cujo objetivo está aqui traçado no nosso gráfico, 16, e aí o objetivo de longo prazo a gente traça Fibonacci aqui de baixo até lá em cima, e aí com Fibonacci traçado a gente vê que primeiro nível Fibonacci é R$10. Então a partir de agora você pode usar
os elementos básicos de análise técnica. O que a gente pode fazer para navegar ou surfar essa tendência de baixa que se inicia e que tem como objetivo lá próximo dos 10. Puxa, mas é muita coisa. Sim, é muita coisa, mas vejam, depois do subprime, a droga raia subiu 1.032%. Eu não tenho culpa que ela subiu tanto, né? Quando algo sobe 1.000%, ela se sujeita a tomar um troco, e o troco geralmente vem na mesma moeda. A moeda é uma baixa muito forte, no caso aqui de raia Drogasil. Então, o primeiro objetivo é 16, e aí a gente tem que tentar navegar isso nas bandeiras, nas formações, tentar ver se consegue contar ondas aqui. Então, por exemplo, aqui, isso é uma primeira perna de baixa, pode ser a 1 da A, por exemplo, né? Então, aqui nessa perna de baixa, você pode contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos na onda 5. Então, cujo objetivo é aqui nos 16. A partir daqui, você pode esperar alguma coisa mais grandiosa acontecer. Uma retângulo, coisa que o valha. Aí, se isso se completar e depois a tendência for retomada, aí você pode projetar essa perna inteira para baixo, né? E assim a gente vai navegando aí a tendência, né? Tentando ver se coloca umas posições de venda aí no contexto da tendência, né? E isso é o que dá para fazer, tá? Júnior. Próxima pergunta, Fausto, é do Denis, Banco do Brasil, BBS3. Então, Denis, Banco do Brasil, eu estava de olho nele, estava aqui nos nossos alertas, porque eu estava achando que ele ia dar uma indicação de baixa. Por quê? Porque essa reta, suporte, foi rompida e os preços estão caminhando aqui por baixo da reta. Tchá, 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 tchá. Aí, o que a gente consegue ler desse processo aqui? Ó? Consegue ler que ele fez um topo pífio em relação a esse último topo. Aí foi tentar fazer um topo, rompeu esse nível aqui 27, que era uma resistência importante, não conseguiu fazer um topo, fez um outro topo pífio, foi fazendo topos pífios acima de topos pífios, e aí depois deixou um topo inferior ao último topo e outro topo inferior ao último topo, outro fundo inferior ao último fundo, ou seja, iniciou uma tendência de baixa. Isso aqui é uma clara tendência de baixa, ainda é de médio prazo, aliás de curto prazo, 1, 2, 3, 4 meses a gente pode chamar de um processo de curto prazo. Mas eu estou entendendo que isso é um processo. Quando eu olho essa reta rompida e esta outra reta rompida, somado a uma tendência de alta de 3.362%. Então, o que esse gráfico está gritando aos meus ouvidos aqui? Está gritando o seguinte, ó, 3.000 e não sei quanto por cento de alta. Rompe a reta, sobe, faz o pullback, não consegue fazer um topo superior ao topo principal. Quando vai tentar, toma uma patada do urso. Começa uma tendência de baixa, rompe essa reta aqui, que também tinha 1, 2 e 3 pontos. Pô, isso aqui, o cara está gritando a altos brados que vai lamber a faixa Fibonacci. Faixa Fibonacci, infelizmente, está a 7,50. Estou baixista? Não, eu acho que eu sou realista, minha gente. Eu olho gráficos, eu vejo um processo desse de alta, vejo rompimento de reta. Vocês não fazem ideia quão importante é uma reta. Então, deixa eu deixar muito claro aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos numa reta de 13 anos. Olha, eu arriscaria dizer que eu não sei se eu vou viver para ver de novo uma reta de 13 anos ser rompida. Eu acho que talvez, né, tenha alguma tendência de alta aí. Nós temos ideia de operar fora do Brasil também. Aí a gente passa a ver outros ativos, outros países. Abre-se o leque, abre-se muito o leque de ativos que a gente pode ver, né? Mas aqui no Brasil, eu não tenho esperança de ver uma indicação técnica de
tanto peso como essa que o Banco do Brasil nos dá, que o setor dos bancos em geral está nos dando. O que isso diz? E o que isso nos diz em termos macro? Ele nos diz o seguinte, olha, houve a época da bonança dos bancos e acabou, já era. E depois de uma era de bonança, a gente já sabe das escrituras, né? Não sei quantos anos de vaca gorda e não sei quantos anos de vaca magra. Nós estamos entrando no período de vaca magra. E o mercado está cada vez mais deixando isso claro, para que não haja dúvida. Agora, o que eu tenho condições de perceber, e talvez o iniciante não tem, é que depois de um processo de alta desse tanto que eu mostrei para vocês, vem necessariamente um processo de baixa. Né? Isso aqui é difícil de quem não tem a experiência que eu tenho de ter vivido muitas tendências de baixa nesses 35 anos que eu acompanho o gráfico. Fica mais difícil, é um pouco cético em relação à possibilidade do mercado cair. Para mim, não. Para mim, a coisa mais natural do mundo é, depois de uma grande baixa, o mercado ter uma grande alta e, analogamente, depois de uma grande alta, o mercado ter uma grande baixa. A baixa é proporcional à alta. Assim como numa queda muito grande, a alta é proporcional à baixa. Nós tivemos uma alta muito grande, eu mostrei para vocês, milhares %. A baixa é proporcional. O que nos dá essa proporção? Fibonacci. Então, quando a gente traça aqui os níveis Fibonacci, o que a gente está mostrando? A gente está mostrando o que pode acontecer com os preços que tiveram essa alta. O que costuma acontecer com os preços? A gente sabe que as tendências de baixa são proporcionais. Olha, aqui no caso do subprime, quer ver uma coisa? Não foi, né? Aqui no caso do subprime, os preços chegaram próximos do primeiro nível Fibonacci. Mas a gente sabe porque eu, na minha opinião, acho que os preços já deviam ter tocado o primeiro nível Fibonacci. Mas não tocaram e o que aconteceu, a gente sabe, eu acho que os livros vão falar mais para frente aí do porquê nós tivemos essa alta tão grande. Os preços foram até acima do nível anterior à crise do subprime. Função dos Estados Unidos ter colocado essa montanha de dinheiro falso, como diz o meu amigo Paulo, no mercado. Mas, agora, nós temos um fato muito mais importante, que é essa reta que eu mostrei para vocês ter sido rompida. Então, nós estamos muito baixistas em Banco do Brasil, mas eu achei que nós íamos ter essa pequena reta rompida e que íamos buscar o objetivo que é a projeção desse movimento de curto prazo, desse último movimento de curto prazo. O que nós fazemos muitas vezes é que a gente projeta o último movimento. Por quê? Ora, porque é razoável a gente imaginar que quando o mercado engata a primeira, segunda, terceira para baixo, ele tenha um gás que é equiparável ao gás que ele teve da última vez que ele engatou primeira, segunda, terceira para baixo e fez esse movimento de baixa aqui. A gente sabe que à medida que o mercado vai caindo, vai aumentando a preocupação das pessoas, o medo, o pânico vão tomando conta do mercado e os movimentos podem até ser maiores do que os anteriores. Tá? E, portanto, se a gente projeta apenas o movimento anterior, a gente está sendo até conservador. Agora, nós tivemos uma reversão de ontem para hoje. Isso mostra que os preços possivelmente estão indo buscar essa resistência aqui a 23,50. Nós estamos de olho. E não acho que seja indicação de compra, absolutamente. Acho que esse processo todo é um processo que vai dar continuidade à baixa. Por quê? Por que não reversão? Ora, porque essa reta está rompida, e ainda tem mais uma. Essa reta aqui, de médio prazo, está completamente preservada. Né? Então, tendência de baixa. E eventualmente nós vamos ter uma alta aqui de curto prazo. Eu ficaria de olho uma possível reversão aqui por volta dessa retinha de resistência. Eu acho que já pode ser uma indicação boa para venda. Júnior! Fala,
Peraí, muitas perguntas sobre Itubi 4 ou Itubi... Então vamos acelerar aqui as respostas, eu não vou me ater tanto. Itubi 4 é... Opa, o que eu estou fazendo aqui? Vamos colocar aqui 1994, que é quando 1994, março, abril, e aí a gente tem, eu quero mostrar a vocês essa reta aqui, que é meio cópia do que eu acabei de mostrar de Banco do Brasil, né? Isso mostra o quê? Mostra que por quase 20 anos, 10, de 95 a 2005 é 10, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, por 17 anos, não importa, né? 16, 17 anos, a massa de indivíduos que comandou essa tendência de alta respeitou esse ângulo de inclinação. Aí, aqui, em agosto de 2011, quando os Estados Unidos foi rebaixado, não mais respeitou. Então, quando você tem uma alta muito grande e atestada por essa reta que tem 1, 2, 3, 4 pontos, mas não são quaisquer 4 pontos, são 4 pontos distantes, 1, 2, 3 anos um do outro, depois 1, 2, 3, 4 anos um do outro, e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos um do outro. E mais 1, 2, 3, 4 anos desse que eu entendo ser o último ponto dessa reta. E aqui ele está me dizendo isso de uma maneira muito clara. Qual é? Olha, rompeu a reta. Primeiro a gente tem que saber o que aconteceu antes de romper a reta. O que foi essa tendência de alta? Essa tendência de alta foi uma alta de 10.738%. Grande, né? É, grande. Então subiu 10.700%, os bancos. É a mesma ação, né? É a mesma ação, a mesma coisa. Só que valia X, aí passou a valer 10.700% mais. Aí os preços rompem. Aí eles fazem uma grande alta aqui no segundo semestre de 2011, tentam bater o topo de 2010, não conseguem, deixam um topo inferior a esse último topo, depois caem, tem uma queda brava aí a partir de 2012, aí a partir de março de 2012, tivemos uma queda bastante grande, os preços tentam subir de novo, deixam um topo de novo inferior ao último topo, fazem uma queda grande de novo. Isso aqui é uma formação de topo, né, de certa maneira, cabeça e ombros. E aí caem e o que nós temos aqui? Nós temos essa outra reta. E os preços estão testando essa reta. E isso aqui eu acho que nós vamos chamar de um triângulo simétrico que aconteceu depois dos preços romperem esse nível, essa reta, e fazerem o pullback para a antiga reta de suporte, né? Agora, então muito baixista no médio e longo prazo. Agora, no curto prazo, vamos ver aqui o que nós podemos falar. Eu acho que nós estamos vendo uma espécie de uma deriva. Tem gente que chama isso de gramofone, megafone, sei lá. Eu acho que o que o mercado está dizendo é que ele está derivando no sentido da tendência, ele está patinando aqui no sentido da tendência e agora está rompendo a parte de baixo desse nível, mas ainda não foi a pá de cal. Hoje nós estudamos com carinho uma venda de Itaú, mas em função de que esse nível de suporte não foi rompido, nós não vendemos. Nós estamos entendendo que o nível de suporte está aqui. O ideal seria vender por aqui, né? Então não sei, eu estou vendo uma venda em Itaú e se nós tivermos, olha, algo como isso aqui, aí sim
eu acho que a coisa vai ficar do jeito que o diabo gosta, como a gente diz aqui. Uma bandeira de alta em cima, ou de repente o mercado rompe direto, uma bandeira de baixa por baixo, ou às vezes uma em cima, outra embaixo, e aí você vende, põe stop acima da bandeira, vende no rompimento da bandeira, aí é tudo de bom. Mas estamos vendo a possibilidade dos preços romperem essa reta, e quando romper eles estão em franca tendência de baixa, que eu entendo vai ser de longo prazo. Júnior. Próxima pergunta, Fausto. GGBR4 do Loreno. Todas as ações que nós andamos. Ó, isso aqui está na nossa pasta de. Deixa eu ver se está no alertas recusados. Não, está na pasta de alertas de hoje, não está? Ué, cadê o GGBR aqui? Bom, deixa quieto, vamos lá. Mas nós estamos de olho também em Gerdau. GGBR4, vamos lá, está aqui. Nós estamos com ele nitidamente indo para teste dessa reta de resistência. Nessa tendência de alta, que é uma tendência de alta de curto prazo. Abrindo gaps e tudo mais. A Gerdau é uma das exportadoras, está se beneficiando com o câmbio alto e está nos dando essa bela tendência de alta que vai trazer os preços provavelmente aí até, muito provavelmente, eu dei uma ajeitada nessa reta, porque esse ponto aqui eu trouxe mais perto dos corpos reais, né? Mas a gente não tem uma precisão milimétrica dessas retas, né? Então, eu sei que essa é uma reta importante, porque já tem 1, 2 e 3 pontos, né? Distantes. O primeiro ponto é 2 anos de distância. O segundo ponto é 2 anos de distância. Então, nós temos 3 pontos e os preços estão se aproximando dessa reta. Uma reversão aqui nas proximidades de onde seria essa reta, eu acho que pode ser uma boa indicação para venda. Agora não tem o que fazer. Eu acho que se eu tivesse comprado, meu stop estaria abaixo desse fundinho aqui, aí um pouquinho acima dos 16,50. Júnior? Próxima pergunta do Gabriel Cielo. Cielo 3. Cielo. Então, nós ficamos de olho em Cielo hoje também. Por quê? Nós temos essa tendência de alta, que parece até que dá para traçar um canal aqui, mas não dá. E nós tivemos os preços rompendo esse nível de resistência aqui muito claro, até porque depois os preços voltaram, se acumularam nele, fizeram isso que a gente acha que iria poder chamar de retângulo, e nós temos um retângulo dentro do retângulo, e os preços hoje, vejam o que eles fizeram, eles romperam esse nível e, nos deram um shooting star, uma estrela cadente. Minha gente, esse é um nível muito importante de resistência, claro. Abaixo desse nível, nesse nível, muita ordem de venda. Acima desse nível, um monte de ordens de compra, que são as ordens de stop de quem está vendido por aqui. Quando esse nível de 57 foi rompido, que aconteceu no pregão de hoje, vou até botar o gráfico intraday aqui, sendo que os preços testaram uma vez e depois definitivamente romperam. Eu pergunto, a bolsa subindo, o que subiu? A bolsa subindo, índice futuro 2,45, índice à vista 2%, 1,97. Ora, então, Cielo rompe esse nível importantíssimo e não vai. Cadê as ordens de stop? E me fecha ainda praticamente na mínima do... Não é na mínima do dia, mas praticamente na mínima do dia. Então, isso é muito estranho. Tem algo errado, tem alguma coisa muito errada. E nós tivemos, fomos contemplados com o que a gente chama aqui de bull trap. Que não dá para dizer ainda no diário, mas no intraday já dá, né? Então eu estou muito baixista, curto, médio e longo prazo. Se nós tivermos um fechamento acima de 58, está no lado dessa minha análise, mas eu não acho. Eu acho que essa indicação é muito forte, é uma formação de candlestick de uma
barra apenas, de um candle apenas, e que está acontecendo num contexto muito importante, que é uma resistência importante, e, portanto, eu acho que ela é uma ótima indicação de baixa. Nós estudamos para vender, mas achamos por bem esperar amanhã uma confirmação desse bull trap. Júnior. Próxima pergunta. Brasil Foods, BRFS3 do Carlos. Brasil Foods. Está aqui já no gráfico. A minha pergunta, tivemos um engolfo? Não dá para saber, né? Nós já cumprimos objetivos. Vamos botar 2.000 aqui nesse cara. Essa é a tendência que nós traçamos, né? De repente a gente pode tentar botar uma reta guia aqui, mas não. Então, a gente está um pouco vendido aqui em termos de objetivos. O que a gente pode traçar nessa alta é uma perna igual à anterior. Essa perna já foi atingida. Vamos experimentar essa outra aqui, ó. Tá lá. Ou seja, estão vendo essa perna aqui, ó? Estou mostrando que essa perna foi igual a uma das pernas ou dos movimentos que o mercado teve, né? E nós tivemos um pequeno engolfo aqui, que foi confirmado. Uma deriva e um pequeno engolfo. Então, eu acho que chances que o mercado venha testar novamente a sua reta suporte de médio e longo prazo, né? Médio prazo. E isso aconteceria provavelmente com os preços voltando aqui para essa antiga resistência a 50, um nível redondo. Então, acho que nós estamos aí com os preços caminhando para 50. Se essa reta for rompida, aí eu acho que a gente pode esperar que os preços caiam aqui para a reta suporte de longo prazo. Isso poderia acontecer aqui por volta dos 38. Eu não tenho ânimo absolutamente nenhum para pensar numa compra. Talvez, se houver uma reversão aqui bastante importante em termos de candlestick, você possa pensar numa compra aí próximo dos 50, tá? Júnior? Próxima pergunta é Eletropaulo, ELPL4. E a outra, Júnior? Depois temos Light, OGX e Ambev. Light é L... GT3. Tá. Então, ELPL4, ELPL4, Eletropaulo. Nós temos aqui dois movimentos muito claros, né? Que são esses dois aqui. Por quê? Outra maneira de a gente ver que houveram esses dois movimentos é traçar uma reta de resistência, né? Onde toca a reta é o início do próximo movimento. Aí a gente mede esses movimentos. Estou medindo esse movimento aqui, daqui até aqui, tá? E daí eu pego essa amplitude aqui e projeto cá para baixo. Esses foram movimentos, então esses movimentos são comparáveis, tá? Então isso aqui são dois movimentos de baixa. Agora, o que dá para a gente tentar vasculhar aqui? Dá para vasculhar o que já estava aqui, que é Fibonacci desse processo de baixa, desse último processo de baixa. Então, para o mercado atingir a faixa Fibonacci, ele tem que vir aqui para esse nível, que é o topo dessa pequena alta que nós tivemos em maio desse ano, que é 8,75 aproximadamente. Agora, ele pode adentrar a faixa Fibonacci. Então, eu acho que, até porque essa reta de médio prazo foi rompida, eu acho que os preços caminham para ir buscar essa resistência aí que está aqui nos 8,70, 8,60, 8,70 e eventualmente também a sua reta de resistência que eles devem, que os preços devem encontrar aí
entre 9 e 10, aí pelos 9,50, eu acho, 9 e pouco. E não acho que tenha algo para compra, o fechamento de hoje. Quem comprou, teria que a compra certa teria sido ontem. Assim mesmo, o stop estaria 6,7% de distância, né, se você fosse usar o diário. Agora, sem chance, porque você vai ter que pôr um stop a mais de 10% de distância se você não tem aí 20%, 30% de alta, ou tem. Se você quiser fazer um processo 2 a 1, você tem aí uns 20% de alta sim. Se ele for para 9,50, 21% de alta. Então, quem eventualmente tem alguma indicação fundamental que possa estar dando uma melhora para a Eletropaulo, para o setor elétrico, pode pensar em comprar. Agora, nós estamos baixistas no setor elétrico e eu vou mostrar por quê. A Bolsa de Valores tem um índice do setor elétrico e quando você vai consultar o índice de energia elétrica, você encontra uma situação de o índice do setor elétrico que eu estou mostrando aqui, né? A gente tem essa situação, ó, reta de suporte que vem de 2003, 10 anos de reta suporte, 1, 2, 3, 4 pontos, rompida, uma acumulação que eu entendo a gente pode chamar de retângulo, rompida, e a projeção que a gente faz disso é essa perna para baixo a partir desse topo. E o que está acontecendo aqui eu entendo ser uma reação dessa tendência de baixa, que deve vir aí mais uns 15% até seu próximo objetivo, que aí no caso desse índice é 21.500. Agora, o buraco na verdade é bem mais embaixo, né? Porque quando a gente traça a Fibonacci, de novo o Fibonacci está aqui no fundo do subprime. E isso seria uma baixa no setor elétrico de mais 48% só para chegar no primeiro nível Fibonacci. Pode acontecer? Tem gente que acha que vai me achar louco, porque acha que as elétricas pagam dividendo. 4, por exemplo, paga dividendo. Minha gente, nunca se esqueçam que dividendo é função de lucro. Se a Votorantim parar de consumir energia elétrica, provavelmente as pessoas vão consumir menos energia elétrica, as empresas podem ter menos lucro pode ser menos dividendo. Menos dividendo, o preço pode cair. Tá? E eu quero mostrar aqui para vocês, para os céticos, o que aconteceu com o mercado de energia elétrica nos Estados Unidos. Indicadores mundiais, Dow Jones Utility Average, Utilities. Caiu lá nos Estados Unidos 47,9% no subprime. Lá também tem ações muito boas e etc e tal. E vejam o que está para acontecer aqui eventualmente nos Estados Unidos, onde os preços estão, né? O setor elétrico dos Estados Unidos está testando esse nível importantíssimo de suporte, essa reta suporte que vem desde 2002, passa pelo subprime, depois tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos essa reta. E os preços já fizeram um topo inferior ao último topo, isso aqui está com toda a cara de formação de topo. Então pode sim cair 50%, por que não? Caiu nos Estados Unidos, por que não pode cair aqui no Brasil? Pode sim, nunca creiam que algo não pode acontecer. Porque é nessa vez que vocês estão imaginando que não pode acontecer, que vai acontecer. Lei de Murphy. Então a próxima é Light. Light 3. Os preços estão equilibrados, tá? Vocês veem que eles estão aqui meio que no meio dessa faixa de oscilações aqui. Estão numa tendência de baixa de médio prazo. E estão, eu entendo, fazendo um processo que tem cara de deriva. Será que? E num nível de resistência, que é esse nível aqui dos R$18. Acho que as chances são que, como eles estão meio que em equilíbrio, as chances que os preços venham tocar essa reta de resistência que deve acontecer aí pelos 18,50, talvez até 19. Essa reta tem uma margem de manobra, ela não está assim extremamente precisa, ela pode subir um pouquinho, descer um pouquinho, muda muito pouco, né? Talvez a reta seja essa aqui que está mais
precisamente passando, a gente deixa esse topo fora, mas ainda assim a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos, né? Então, a gente percebe também que essa acumulação está acontecendo próximo dessa reta. Então, se a gente tiver aí algo como alta, violenta e depois uma baixa com um engolfo, já pode ser considerado como uma reversão. Ou então a gente traça essa reta aqui e fica de olho nessa reta, que também já tem 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos aqui nessa reta, né? Então, essa é uma boa dica aí, talvez, para a gente ficar de olho nessa reta. O rompimento dessa reta pode estar dando uma indicação boa de baixa, quando a gente, olhando o gráfico da energia elétrica, vê que os preços devem cair. Então, OGX P3. O que dizer de OGX P3? Vamos lá. Não vamos ir atrás dos fundamentos, porque os fundamentos são muito complicados. Uma grande tendência de baixa. Os preços caíram do topo ao fundo 98,5%. Puxa vida, 98,5%. Quer dizer, aqueles 50% que eu falei que talvez a ação vai cair, já é moleza perto desses 98,5% aqui de OGX, não é mesmo? Mas vamos lá, o que pode acontecer aqui, ó? Uma perna de baixa, outra perna de baixa, outra perna de baixa. Vamos medir essas pernas para a gente ter uma noção aqui, ó. Essa foi desse tamanho aqui. Aí a gente pega essa oscilação. Eu estou com um gráfico logarítmico, consequentemente, essa é uma variação percentual que eu estou medindo aqui. Oscilações percentuais, né? Então, esse foi um movimento. Olha, esse aqui muito parecido com o outro, hein? Tá? Agora eu vou adequar esse aqui, ó. Esse aqui foi desse tamanho. E teria sido a onda 3. Onda 1, onda 2, onda 3. E agora esse outro movimento, eu vou trazer esse cara aqui. Ó, foi um pouquinho maior também. Então, isso aqui é uma coisa clássica, tá? Eu vou desenhar isso que eu estou vendo acontecer aqui em roxo, bem grosso. Foi isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso eu acho que é um movimento de baixa que talvez possa ser contemplado como sendo um movimento só. Se isso é fato, o mercado tem chance de buscar Fibonacci, que está a primeiro número 1,60. Nós estamos falando de uma alta, a partir do fechamento de hoje, de mais 108%. Onde é que dá para botar o stop aqui? Se você acha que vai subir 108%, você pode pôr um stop a 25% de distância, que você ainda vai ter 4-1, né? Se eu puser o stop aqui embaixo é 32, muito grande. Mas você tem um outro fundinho aqui que dá 22% de baixa. Ou você vai para o intraday. Então, sim, eu acho uma boa compra para quem gosta de grandes emoções, comprar OGX. Eu não gosto muito da liquidez de OGX. Então, o stop eu acho que teria que ser aqui abaixo de 0,61. Mas, como rompemos uma resistência importante, você pode imaginar que isso aqui passa a ser o primeiro evento técnico e você pode pôr embaixo do segundo evento técnico stop, ou seja, a ponto 67. E objetivo primeiro nível Fibonacci, que está 1,60. Vamos ter que ver o que ele vai fazer aqui no 1, que vai ter uma forte resistência, e depois no 1,20, que também vai ter uma outra forte resistência, e no 1,40, que também tem forte resistência, mas aí se administra a posição com os stops e tudo bem, né? E finalmente, é isso? É a última pergunta? É Ambev, Júnior? Exato, a última é Ambev. Ok, então vamos lá, Ambev está aqui. Está Ambev. Então, grande tendência de alta, subprime, não deu nem bola para o subprime, outra grande tendência de alta. A gente pode até pensar em traçar uma reta com 2 pontos aqui, né? E aqui está. Acho possível que essa reta seja atingida, mas vamos só para o curto prazo, quer dizer, para o longo prazo, apenas longo, não muito longo prazo. E o que nós temos? Temos uma reta bem qualificada aqui, ela tem apenas 2 pontos, mas são 2 pontos
bem distantes e essa reta também nos dá aí possibilidade de traçar um canal. Então nós temos um canal de alta que foi rompido e os preços depois disso se acumulam numa formação que eu acho que tem características de retângulo e é isso que nós achamos que vai acontecer. Os preços vão atingir aqui R$66. Nós estamos de olho nisso para ver se nós vamos ser contemplados com uma bandeirinha aqui no meio do caminho do retângulo. Se formos, com certeza vamos estar aproveitando isso aqui para botar uma posição de venda aqui em Ambev. Então, se tivermos uma bandeirinha aqui, aí é ótimo. A gente vende no rompimento da bandeira, põe stop aqui em cima. O objetivo aqui, você vai ter uma situação aí de 4-1, 3-1 em termos de potencial de lucro contra potencial de prejuízo. Não se esqueçam de, quem for pensar em vender qualquer ação hoje em dia, consultar para ver se tem, ainda que a sua corretora permita que você venda, não esqueça de consultar se o mercado de aluguel está funcionando, se tem essa ação para alugar, porque a Bovespa acaba de aumentar substancialmente as multas para quem não conseguir alugar. E se você passa de um dia para o outro, quer dizer, é bom você não esperar até o fechamento para vender, e vendendo você tem que consultar imediatamente para ver se tem ação ou não. Se não tiver, você tem que tratar de liquidar, porque senão a multa está muito cara. A multa está indo para 10%, para você ter uma ideia do tamanho da posição. A bolsa não está de brincadeira com isso aí. É bom ficar de olho. Ok, muito obrigado pela sua audiência e a gente volta na semana que vem. Um abraço, boa noite e bom fim de semana.